Salve, salve galera! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Jotinha. Fala aqui do canal @Fala Jotinha. Galera, nós somos um podcast onde eu e meu grande irmão Guilherme a gente se reúne aí semanalmente para batendo um papo aí sobre o que de melhor aconteceu no futebol brasileiro. Aí na semana a gente faz um resumo bem legal aí e bate um papo maneiríssimo lá no nosso estúdio. E por vezes eu apareço aqui para estar fazendo resenha com o Jotinha. E hoje, como você deve ter visto aí na nossa thumb, a gente vai falar sobre a vitória do Fogão 4-0 sobre o Internacional. Será que o Fogão voltou? A gente lembra aí que naquela passagem do Luiz Castro, né, teve um jogo ali emblemático contra o Sergipe pela Copa do Brasil, onde ele estava muito questionado, né, e consegue um golzinho ali na Bacia das Almas e o Botafogo consegue a classificação. Um pouco semelhante, né, como o que aconteceu aí em relação à partida do Botafogo contra o Carabobo, né, o Botafogo consegue um gol ali no finalzinho, dá uma sobrevida ali pro Renato Paiva e hoje uma vitória importantíssima, né, com placar elástico. E eu vou estar chamando a vinheta aí agora para a gente bater um papo aí mais elaborado sobre como foi esse jogo e o que esperar tanto de Botafogo como de Internacional, beleza? Fala Jotinha, hoje vamos falar de futebol, como foi a rodada nesse fim de semana de praia e sol. Será que o meu time vai ganhar? Então, galera, 4-0 Botafogo hoje sobre o Internacional. Tem muitas coisas que a gente pode falar sobre esse jogo, né? Mas seguindo ali a ordem cronológica, a gente pode puxar aqui pelo primeiro tempo. E o Botafogo não começou bem, né? É até estranho, né, a gente falar sobre um time que consegue um placar tão elástico e começar falando de forma negativa, né? O Internacional hoje com muitas reservas em campo, priorizando a partida de meio de semana contra o Nacional, o jogo decisivo, né, para as pretensões de classificação do Internacional. Então, hoje um time muito modificado. O Alan Patrick, que é o principal jogador do Internacional, nem viajou com a delegação aqui para o Rio. Né? E o Botafogo completo, né? O Botafogo foi com a sua força máxima, com o que tinha de melhor, né? Mas mesmo assim o Internacional no começo do jogo deu muito trabalho, né? Até em determinado momento ali, as estatísticas mostravam 13 finalizações do Internacional no primeiro tempo, né? Apenas 4 do Botafogo, só que os dois só tiveram 2 chutes ao gol, né? No primeiro tempo, o Botafogo foi eficaz, abrindo o placar, depois ampliando, né? E o Internacional não conseguindo né, fazendo os gols. Então, o futebol, no fim das contas, acaba sendo eficácia, né? E num momento tão conturbado desse que o Botafogo vem vivendo, né, o resultado acaba sendo a coisa primordial, né, para dar tempo de trabalho para o Renato Paiva, para ele poder conseguir trabalhar com mais tranquilidade. E nesse jogo especificamente mostrou um pouco disso, né? Os gols foram dando conforto para o Botafogo na partida. E é até engraçado, né? A gente falar sobre esse Botafogo que foi tão vitorioso no ano passado e ele começa a mostrar aquelas mais-valias, né, que eram tão importantes no ano passado. Nesse jogo de hoje, eu acredito que a partida, acho que o fundamental ali foi a partida do Gregor, principalmente do Gregor. O Gregor fez um partidaço hoje. O Marlon Freitas voltando a jogar muito bem também, né? Essa dupla de volantes do Botafogo que se completou, né, no ano passado e nesse jogo, né, foi muito bem. O Marlon Freitas com 2 participações em gols ali importantíssimas, né? Aquele lançamento ali para o Arthur, né? Fez um golaço. Jogador que a gente pode destacar hoje também, com uma função um pouquinho diferente, né? A gente estava vendo ele um pouquinho mais deslocado lá pela direita, um pouco mais distante ali da linha ofensiva do Botafogo, e hoje mais solto, né? Hora caía pela esquerda, hora pela direita, flutuava ali por trás ali do Igor Jesus e fez muito bem esse papel, né? O Jefinho também, mais ali pela direita, jogou muito bem, participou do primeiro gol, né, do Igor Jesus, ele que dá o passe ali, né? Então, é isso, né? Eu acho que a vitória, né, ela traz isso, né? Traz essa aura positiva, a torcida começa a enxergar,
os pontos positivos e não só os negativos, né? E isso é importantíssimo, principalmente num time que vem numa baixa muito forte, né? O Botafogo teve um declínio muito grande do ano passado para esse, né? Então, talvez esse seja o momento onde a curva, né, do gráfico para de cair e começa a subir, né? E voltando aqui ainda para a ordem cronológica do jogo, o Botafogo soube trabalhar muito bem a vantagem no placar, né? Acho que os 2-0 foi importante, né, para o Botafogo começar a explorar, né, o contra-ataque, começar a explorar a dificuldade que o Internacional vinha encontrando ali para construir, né, jogadas limpas assim para ter uma oportunidade clara de gol, porque apesar do domínio do Internacional no primeiro tempo, foram poucas as chances, né, de gol para o Inter, né? Muita finalização, mas poucas oportunidades claras, né? E o Botafogo foi encontrando os espaços e foi uma noite de golaços, né? Cuiabano, o Alex Telles, né? Aí o Renato Paiva aproveita para dar minutagem para o Cauã Lendes, que entrou muito bem também. Ele acabou fazendo um pouquinho desse papel também de flutuar. Ainda não tinha visto ele nessa função, né? Flutuando ali por trás do centroavante, né? Que no começo ele era o Igor Jesus, depois o Juan Cruz. O Nathan Fernandes, tenho gostado muito das vezes que ele entrou em campo. Tem mostrado atitude, né? O Botafogo tem carecido de um ponta que chame mais para um contra um, né? Parta mais para cima tente quebrar mais essa linha defensiva, né? E a gente tem um Arthur pela direita que ele normalmente corta, né, para o meio para tentar o cruzamento para a área, e um jogador que vai mais para o combate direto, às vezes, né, é muito importante, né? A gente viu o Luiz Henrique no ano passado, claro que a gente não está comparando um com o outro, né? Até por um jogar na esquerda, outro pela direita, tudo completamente diferente, mas eu digo mais pela essa característica, né, do combate, de partir para cima, né, você quebrar ali uma marcação que está muito dura, né, então talvez ele seja um jogador que possa ser muito útil aí para o Botafogo. Alan também entrou muito bem no jogo, e os laterais, né, os laterais têm sido a arma. A gente está falando isso aqui há algum tempo já no Jotinha, né, os laterais têm sido o ponto forte, né, do esquema do Renato Paiva. Acho que ele aposta muito nisso. Ele sempre espeta os dois laterais, né? O Vitinho, o Cuiabano, às vezes o Alex Telles, né? Então, a gente viu também o Matheus Ponte já, né? Também fazendo gol, todos os laterais fazendo muitos gols, né? E isso tem dado certo. E o grande papel, né, do técnico, o que a gente espera do técnico é encontrar soluções, né? E nisso eu tenho que ir a favor do Renato Paiva, né? O Renato Paiva, ele não tem se engessado, né, em um só esquema. Eu vejo ele tentando encontrar soluções, só que o grande problema é que tudo isso está acontecendo com a temporada em andamento, né? E um momento que o Botafogo precisa dos resultados, né? Então isso complica bastante, né? Mas eu tenho enxergado isso de positivo, né, no trabalho do Renato Paiva, e eu acho, né, que esse é o caminho, né? O Botafogo, nas últimas rodadas, tinha um dos problemas, né? O Botafogo tem alguns problemas, né? E um dos problemas era a construção muito lenta, né? Muita bola para trás, e hoje a gente vê o Botafogo mais direto, né? Com mais objetivo, né? Sendo mais objetivo com a bola no pé. E isso é um ponto importante. E é isso, cara. Eu acho que a correção dos problemas, né? As linhas já não estão tão mais afastadas uma das outras, já não está dando tanto espaço assim para os times chegarem com mais facilidade no gol do Botafogo, né? Então, acho que é a questão de ajuste, né? E é isso. A vitória dá tranquilidade pro técnico trabalhar e buscar ainda melhores soluções. Beleza, galera? E eu acabei aqui de assistir a entrevista do Renato Paiva pós-jogo, né? A gente grava sempre logo após a partida, né? E eu concordo com ele, né? Nem sempre, né, quando vem as derrotas, está tudo errado, né? Mas também quando se goleia, tem uma vitória expressiva como essa foi a do Botafogo sobre o Inter, também não pode achar que está tudo certo, né? Então é você encontrar ali, né, o seu padrão de jogo, você encontrar
onde você precisa melhorar e fazendo ajustes para daqui a pouco o time estar redondinho aí, porque os próximos confrontos do Botafogo são dificílimos. A vitória hoje tirou o Botafogo da porta da zona do rebaixamento, né? E jogou o Botafogo lá para frente aí, já na 8ª posição. Então, galera, esse foi o nosso bate-papo de hoje, tá? Sobre esse jogo Botafogo Internacional. A gente lembra aí que o Botafogo enfrenta, né, o Estudiantes na quarta-feira, Flamengo no domingo, e o Internacional viaja para o Uruguai, um jogo bastante difícil aí contra o Nacional, né? A gente viu que o Nacional está fazendo uma excelente Libertadores, venceu o Bahia aqui, fez um grande jogo contra o Bahia, né, vencendo na Fonte Nova por 3-1, e o Internacional não pode perder esse jogo, né? Se perder, aí fica muito difícil a classificação, fica para a última rodada. E logo depois tem um confronto em casa contra o Mirassol, né? Um jogo aí pro Internacional tentar voltar a vencer no Brasileirão e sair da segunda página da tabela e buscar aí as primeiras colocações, que essa é a expectativa não só da torcida, mas da gente que acompanha o futebol. Tá bom, galera? Prazerzaço estar aí com você mais uma vez. Obrigado aí pelo apoio que vocês têm dado ao canal. Vem aqui me indigar mais uma vez, cara. Se inscreve aí no nosso canal, curte o nosso conteúdo, que você ajuda bastante o nosso trabalho. Você curtindo o nosso conteúdo, o YouTube entende, né, que o nosso conteúdo é relevante, então distribui ainda melhor aí pra galera tá acompanhando o nosso trabalho, tá bom? Obrigado aí, até a próxima, tamo junto, tchau! Será que o meu time vai ganhar?